Como eu já tinha comentado em outro vídeo, o MBL passou vergonha depois daquele vídeo do Renan sobre imposto ser roubo, isso porque o Arthur do Mamãe Mamei já tinha passado bastante vergonha. E aí o Renan fez um artigo tentando consertar o que ele falou antes, ou pelo menos fazer com que os argumentos lixo que ele falou parecesse como se não valesse, ou como se fosse só a opinião dele. Nesse vídeo eu vou dar uma resposta mais detalhada desse artigo. E ele começa o artigo falando assim, que eu gravei aquele vídeo porque, para diferenciar dos libertários que tem uma visão mais radical, que não aceitam debate, que ficam xingando. Ou seja, como ele não tem a menor capacidade de argumentar, de debater, de rebater os argumentos dos libertários que têm argumentos, ele tem sempre que apelar. Ah, mas eu tava falando com aqueles que só ficam xingando, com aquelas criancinhas na internet. Como se não tivesse criancinhas xingando em qualquer vídeo da internet, em qualquer discussão da internet. Isso significa que você deve direcionar os argumentos do vídeo feito no canal do MBL para o anarcocapitalismo. Você deve direcionar isso a crianças que ficam xingando? Isso não reduz a sua própria postura a uma postura infantil? Por que você está falando com crianças e não com canais que apresentaram já inúmeros argumentos, como por exemplo o meu canal e muitos outros? Na verdade, você gostaria de estar refutando os argumentos anarcocapitalistas, só que você não consegue. Então, como você não consegue, você tem que justificar isso, dizendo que você está falando com crianças que ficam xingando. Não é como se você tivesse sentado e falado assim, vamos fazer um vídeo criticando alguma coisa muito importante no MBL, já que nós temos muita coisa para fazer vídeo e vamos escolher uma. Ah, já sei, vamos escolher crianças que ficam xingando, crianças idiotas. Não, você não falou isso. Você pensou em refutar o anarcocapitalismo. Realmente refutar que imposto seja roubo. O problema é que você não consegue, é diferente. E aí ele fala assim, eu fiz o vídeo em meu nome, e não em nome do movimento, do MBL. Ou seja, a coisa já deve ter ficado feia lá, a vergonha que o MBL passou. E aí ele já tá tentando tirar o nome do MBL, sendo que ele postou esse vídeo no canal do MBL. Não postou no canal dele, no canal separado, no perfil dele. Não, ele postou no canal oficial do YouTube do MBL. Só que agora ele já tá tentando separar isso do nome do MBL. E olha o que ele escreve depois. Ele escreve que ele, falando no nome dele, não do movimento, no vídeo em que eu trago uma visão muito particular, uma visão histórica, baseada em experiências, viagens e leituras, que serve de ilustração para uma inquietude que eu sinto instintivamente toda vez que ouço o famigerado imposto é roubo ou o Estado é uma quadrilha. Ou seja, ele está fazendo um vídeo sobre o que ele sente, sobre os seus sentimentos, da sua alma, da sua inquietude, instintivamente ele sente. Parece uma poesia de menina emo no Tumblr. Então, sei lá, deixa isso claro, faz um vídeo assim, sentimentos de Renan Santos. Mas não faça um vídeo tentando debater se imposto é roubo ou não. Porque para debater isso você vai precisar de mais do que os seus sentimentos. Você vai precisar de lógica. Você vai precisar de um rigor, de uma regra universal para julgar as ideias, que é a razão. Então, sem querer ofender, sem querer ser ofensivo, os seus sentimentos não importam. Os seus sentimentos são irrelevantes para decidir a realidade, para decidir o que é verdadeiro ou falso. Então, meio que as pessoas que estão na internet debatendo o que é verdadeiro ou falso, o que é certo ou errado, o que é ético ou antiético, elas meio que não ligam pro seu sentimento. Todo mundo sente um monte de coisa. Acontece que as pessoas meio que não ligam. Elas querem saber o que é verdade ou não, e com justificativas para isso. Ele fala que imposto ser roubo é de um reducionismo pueril. É a mesma coisa que eu chegar e falar assim, eu acho que 1 mais 1 é igual a 2, é de um reducionismo pueril, então não deve ser 2. Se eu acho isso, deve ser 1,8, 1,85, ou deve dar um número irracional, deve ser alguma coisa diferente de 2, porque eu acho que 1 mais 1 é igual a 2, é de um reducionismo pueril. Eu acho que a lógica é de um reducionismo pueril. Você chegar raciocinando, você chegar fazendo deduções lógicas, isso é meio de um reducionismo pueril. Então não deve ser verdade essa tal de lógica, deve ser tudo meio distorcido. Aí ele disse que depois contou a história da vida dele, de como foi difícil empreender, de que ele sente, novamente, ele adora essa palavra, eu sinto
que o Estado é ilegítimo e usurpador e por isso que eu estou sendo roubado por ele. Então, cara, olha, parabéns aí pela sua dificuldade na sua vida, mas isso meio que não importa para definir o que é verdadeiro ou falso. E outra coisa que eu gostaria de perguntar é com que base você considera o Estado brasileiro ilegítimo, sendo que você considera que o Estado é dono de todo o território? Se ele é dono de todo o território, por que você acha que ele é ilegítimo? Ele só está exercendo sua autoridade como dono do território, segundo o que você defende, que é uma visão completamente totalitária. Então eu gostaria muito de saber por que que o MBL, ou o Renan, ou sei lá quem se responsabiliza por esse texto, por que que acha que o Estado brasileiro é ilegítimo? Depois ele diz que o ser humano sempre quer se relacionar com outros e não pode viver sozinho. Sim, o ser humano sempre precisa se relacionar com outros e trocar com outros o que ele produz. Isso se chama mercado. Isso não se chama Estado. A produção e troca voluntária de recursos, a associação com outros indivíduos, se chama mercado. O Estado é o uso da força sobre a propriedade de outros indivíduos. É o contrário do mercado. Não é associação entre indivíduos, mas sim a agressão entre indivíduos. Então, que ótimo que você percebeu que o ser humano precisa se associar com outros. Agora só falta você perceber que isso se chama mercado e que isso é baseado na propriedade privada. Aí ele tenta consertar aquela parte onde ele falou que o indivíduo deve tributos aos ancestrais. Aí ele falou que você não deve em forma de imposto, como as interpretações engraçadinhas da internet, mas sim como forma de reverência. E como é que se presta essa reverência? Como é que se mede objetivamente quem é que teve ou não teve reverência devida pelos ancestrais? E o que que o Estado tem a ver com isso? Ou você acha que o Estado agora tem que punir as pessoas porque não tiveram a sua devida reverência? Então tem que ter uma lei que faz com que você tenha que ir pro cemitério uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses. O que objetivamente esse papo de louco que você está falando tem alguma coisa possivelmente a ver com o Estado? Na verdade, isso tinha sim a ver com o Estado. Era isso que ele quis dizer, só que agora ele está tentando fazer com que pareça que ele só estava fazendo um discurso emocional, um discurso sobre o que ele sente sobre os ancestrais. E, quer dizer, agora o vídeo dele virou palestra de autoajuda, palestra de conversa pra boi dormir. Agora já não tem nada a ver com o Estado, com o imposto. E aí ele fala também que a parte onde ele fala sobre sacrifício também não tem nada a ver com o Estado forçar você a sacrificar suas propriedades e dar pra ele. E ele fazer o grande favor de receber as suas propriedades sacrificadas. Não, agora já não tem nada a ver com isso. Agora é só uma conversa religiosa, espiritualista. Agora o vídeo dele é um vídeo religioso, espiritual, ou de autoajuda, ou seja lá do que for. É tudo menos justificar o Estado. O que parece mesmo é que esse texto é só uma tentativa de consertar a vergonha que ele passou no outro vídeo. E ele fala que esse sacrifício pode ser heróico, que ele existiu no Retorno de Jedi, no Coração Valente, e que um herói se sacrificar é uma coisa presente em toda a literatura. Sim, é o herói que escolhe se sacrificar. No caso do Estado, ele te obriga a sacrificar e ainda recebe o que é seu. Como é que você tem a coragem de comparar um sacrifício heróico de um indivíduo escolhendo se sacrificar pelo bem e você comparar isso com o Estado arrancando as coisas dos outros à força, que é um assalto à mão armada? Ou seja, ele compara um herói se sacrificando voluntariamente com um assalto à mão armada. É impressionante. Falando do Retorno de Jedi e do Coração Valente, contra o que eles lutavam? Ele se esquece completamente. Contra o Estado, contra o Império. Então é um herói, um indivíduo se sacrificando contra o Estado. Então é uma total inversão de valores, onde ele coloca o Estado como se esse sim fosse o herói e não o indivíduo voluntariamente escolhendo o que ele vai fazer. E de resto ele só fala sobre historinha dos povos e diz que isso serve para ilustrar. Para ilustrar o quê? Isso aqui virou o quê? Livrinho de historinha para criança? Ou você tá tentando provar alguma coisa? Ou você tá tentando argumentar alguma coisa? Porque para você ilustrar alguma coisa, tem que ter algum conteúdo para ser ilustrado. Mas se você não tem nenhum argumento objetivo, o que você quer ilustrar exatamente? O peso de todas essas historinhas no seu argumento é zero. Então tá, o vídeo já tá muito longo. Depois disso ele ainda faz uma resposta dentro do artigo ao Ideias Radicais,
que fez um vídeo resposta ao MBL também, e eu também vou responder essa parte num vídeo separado. Se você quiser apoiar esse canal a continuar fazendo essas vídeo-respostas, argumentação racional e exposição de falácias desse tipo de vídeos ou artigos sem argumentos, que defende o Estado e que inverte valores, você pode se tornar um apoiador deste canal através do Apoia-se ou do Padrim, que estão na descrição do vídeo. Muito obrigado pelo seu apoio e até o próximo vídeo.